o nosso culto, o culto da palavra, o culto do crescimento espiritual que a Igreja de Jesus vai receber da parte do Espírito Santo. E o tema do nosso culto hoje é separados para Deus. Olha que maravilha, nós somos separados para Deus. Amém? Você crer nisso, que você é separado para Deus. Você não é do mundo, você é separado para Deus. Amém? 1 de Pedro 1, do 15 ao 16. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, imagina, você foi convocado por Deus. Fomos convocados por Ele. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã que se chama hoje, nesta manhã em que teu Espírito está presente, edificando os corações. Ensina-nos, ó Deus, a cumprir com esse chamado, Senhor, porque nós fomos convocados pelo Santo dos Santos para sermos santos, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Santidade descreve o caráter de Deus e o código para a conduta cristã. Sabe qual é o seu código na terra? Santidade. Este é o seu código na terra. Santidade. A santidade descreve o caráter do Deus vivo. E quando Ele nos convocou, Ele te convocou para ter esse código dentro de você. Para que você ande demonstrando o seu código. Quando alguém te para, como a diaconisa Dirlane falou para mim, eu fui parada quando estava vindo para a igreja e alguém falou: o que é isso que está na tua mão? É a palavra. Aí disseram: não é a palavra, você não entende nada, isso não é nada. Mas ela testemunhou o poder de Deus na vida dela para essa pessoa, dizendo: é a palavra de Deus libertadora. Este é o código do santo. A santidade é que em meio a uma pressão, você nem ri e nem debocha e nem se faz participante de umas heresias, mas você declara o seu código. Amém? As Escrituras revelam a santidade de Deus e expressam o desejo do Senhor de que seus filhos desenvolvam uma santidade semelhante. Esse é o desejo do Senhor nas nossas vidas, que nós desenvolvamos uma santidade semelhante a dele. Êxodo 19:6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veja, quando ele convocou Israel, que ele falou: ó, vós sereis meu, vem para cá, vem para o meu lado. Ele convocou e ele disse: vós sois uma nação santa. Não é mais do outro, não é mais do mundo. Então, quando ele nos convoca com este princípio
com esta intenção, santidade. E esta é a palavra que o Senhor quer que eu diga à congregação. Diga para eles que eles são reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, se nós somos tudo isso, nós devemos perseverar em sermos transformados. Levítico 11, do 44 a 45. Olha, eu peço atenção da igreja para essa passagem. Porquanto eu sou Yahvé, porquanto eu sou o Senhor, o vosso Deus, foste santificados e vos tornaste santos, pois eu sou santo, não vos torneis, olha, portanto, impuros com todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Olha o que ele está dizendo, que quando um santo, quando alguém é convocado a ser santo e continua tendo atitudes ímpias, e que anda fora dos padrões da Bíblia, que não se santifica, ele é comparado com os animais que se rastejam no pó da terra, a serpente, o diabo, Satanás. Está escrito, e não é invenção minha. Eu sou Yahvé, que vos fiz subir da terra do Egito, da terra da servidão aonde nós estávamos, para ser o vosso Deus. Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Aleluia! Glória a Deus! Você não pode ser comparado com uma serpente. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus, então sejas santo. Levítico 19, 2. Fala a toda a comunidade. O Espírito Santo está falando. Dos filhos de Israel, tu lhes dirás: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, o Senhor, sou santo. O seu Pai é santo. Esse é um chamado à santidade. Ele está te chamando. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos. Este é um chamado à santidade, feito pelo vosso Deus. 1 de Pedro 1,15. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. A palavra santidade tem vários sentidos diferentes. Em termos do relacionamento do indivíduo com Deus, o termo significa ser separados. O seu relacionamento com Deus significa ser separados. Não adianta você vir aqui, sentar e ouvir a palavra e entrar numa roda de pagode e ainda apostar. Tome Danone. Danone é a maldita da cerveja, que eu custei para descobrir o que era Danone. Porém, isso não é ser separado para Deus. Às vezes, nós que temos ministério e temos esse chamado, que fomos convocados pelo Deus vivo, não temos toda a nossa casa liberta, não temos
a felicidade de ver, como o irmão Genilson pregou aqui, que deu testemunho dele, de ver toda a nossa casa salva. Aquilo que você se separa, os que estão junto conosco, estão dentro. Vão para os pagodes, vão para as bebedeiras. Amados, é muito triste para alguém que é santo, separado, convocado por Deus, ver a sua casa indo para o outro lado. Isso é terrível, mas a santificação, ela é individual. Nós não podemos fazer nada a não ser orar por eles e ter uma vida com Deus, porque é ganho na tua vida, com certeza. Então essa santificação, esse relacionamento que você tem com o Senhor, ele só quer dizer uma coisa: você é separado, você é meu, você é separado, você é meu, você não é do mundo. Deus é o ente santo, ou aquele que é totalmente diferente, semelhante a nenhum outro. Então isso significa que você tem grande privilégio de ter sido convocado por Ele, de ter sido separado por Ele. Então não vos torneis semelhante aos répteis da terra, a Satanás, a serpente. Você não é filho dele, você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Santidade também descreve uma maneira de viver. Os cristãos são chamados a viver de acordo com um conjunto de princípios e padrões diferentes daquele praticado pelo mundo ímpio. Mas é sufocante, pastora. É sufocante. Como pode eu estar vivendo aqui no mundo e ter que negar aquilo tudo, ser debochado? Não. Para por aí. O profeta foi debochado por uns rapazinhos que falavam: lá vai o calvo, lá vai o calvo. E ele com vida santa. E de repente saiu de dentro da floresta um urso e destruiu aqueles rapazes. Não te importas com quem debocha de você. Você é chamado e convocado pelo Deus Altíssimo. E você tem princípios e padrões diferentes daquele praticado pelo mundo ímpio. Ah, qual é? Será que você não pode tomar um copinho? Não, não pode. Não pode. Será que você não pode ir lá naquela festa mundana, ímpia, de pessoas com caráter duvidoso? Ah, você é melhor do que aquelas pessoas? Não é isso não, meu irmão. É porque lá certamente eu vou me contaminar, lá eu vou passar para o lado deles, lá eu não vou santificar ninguém com o meu procedimento, porque eu estou dentro de um lugar que a Bíblia diz que é para eu não estar, porque eu sou separada para Deus. Nós fomos chamados a viver uma vida pura, segundo o chamado de Deus, seus mandamentos e consequências. Sabe essa coisa de criar ódio no coração? Eu e a minha nora descemos hoje e falávamos um pouco sobre isso. O ódio, a raiva, o rancor, a soberba. Isso tudo traz uma doença que mata, que se chama câncer. Isso mata. E Deus nos chamou para cumprir os mandamentos dele. E inclusive o mandamento dele está escrito que nós temos que amar o nosso irmão como a nós mesmos. Eu sei que isso é uma parte muito difícil, mas se pelo menos você começar
a não gerar no teu coração uma vingança e falar mal do próximo. Esse é o maior problema do cristão, a língua. Se você não pode abençoar, é mais forte do que você, cala-te e emudece, porque quando você levanta a língua, você se torna igualzinho a eles, igualzinho. Uma vez Deus me deu uma visão de um morcego que tentava sugar o meu sangue, e eu lutava contra aquele morcego, e eu dizia: se ele conseguir colocar aqueles dentes, né? As garras dele no meu pescoço, eu serei semelhante a ele. E eu não tinha força contra ele. E só quando eu clamei em nome de Jesus, aquele morcego baixou a terra, recolheu as asas dele e virou um homem. E aquele homem tentou fazer um trato comigo, porque ele dizia: agora ela sabe quem eu sou. Ele tentou fazer um trato comigo para que eu passasse para o lado dele. E o Senhor falou para mim: não faça nada, porque ele é mais forte do que você. Então a minha suficiência vem de quem? De Deus. Quem foi que me livrou das garras de Satanás, de ser semelhante àquele sistema mundano, demoníaco e animal? Deus. Porque aqui na terra o sistema é forte, mas se você for separado para Deus, meu irmão, você não vai precisar passar para o lado deles, porque Deus te livra de tudo isso, e Ele te honra, como a maioria gosta de falar. Deus vai me honrar, Deus vai me honrar. Deus já nos honrou com a presença do Espírito Santo em nós. Somos abençoados não pelos nossos feitos, ou porque nós somos melhor do que ninguém, foi porque Ele fez morada em nós. Ele nos abençoou, Ele nos convocou. Então não passemos para o outro lado, nem deixemos que eles nos suguem o sangue para sermos parecidos com eles, os vampiros da vida do sistema religioso. Vamos viver a palavra, amém? E quando cumprimos com os mandamentos de Cristo, automaticamente nós temos suas consequências. E que consequências são essas? Bênçãos sobre bênçãos, cuidados do Todo-Poderoso, a expressão do amor dele em nossas vidas, os teus olhos refletindo Cristo. Isso não é tão bom? E isto não é maravilhoso? Os teus olhos refletirem Cristo, seja lá qual for a situação que você esteja passando, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, e Cristo está em nós, que é a esperança da glória, e os teus olhos refletem o Senhor. Então quer dizer que todos os seus olhos são bons, porque se ele refletem o Senhor, ele transmite luz. Amém? E aí ele te convoca, como ele convocou o presbítero Genilson, como ele convocou a diaconisa Dirlane, como ele convocou o diácono Mauro, quando entrou na casa de um vizinho, e a esposa daquele vizinho, 5 anos paralítica em cima da cama, 5 anos, não são 5 dias, e ele foi lá pegar um documento para ver o que a esposa dele poderia fazer pelaquela senhora no sistema do SUS, fazer um pedido para que ela fosse assistida em casa. Quando ele passou, aquela senhora levantou e agarrou no braço dele e falou: eu vi uma luz na tua vida e eu quero essa luz. A mulher está de pé, gente. Aplaudam a Deus, a mulher está de pé.
5 anos. 5 anos. Só o poder de Deus. Quando você é convocado a ter uma vida santa, não é para se achar por isso não. É para cada dia se humilhar mais na presença dele. Para que o poder dele seja manifestado para a salvação de vidas. Para uma mulher que tinha mão torta e que não falava, 5 anos, sendo carregada, colocada na cadeira de roda para tomar um banho, para tudo, usando fralda. De repente, alguém passa e ela vê uma grande luz e ela dá um pulo da cama e segura no braço dele. Eu quero essa luz. E ninguém acreditou que aquilo estava acontecendo, e o marido caiu no chão, botando a mão para cima, dando glória a Deus. Nós somos instrumentos, utensílios de Deus, separados para toda boa obra. Cuidado com o coração, não deixa a vaidade entrar. Nós somos cobrados demais, demais. Quanto mais nos é dado, mais é exigido. Mais é exigido. Então, amados do Senhor, você foi convocado a ser filhos de Deus, separados, reinos e sacerdotes. Uma nação santa. Esta vida de retidão daquele que é colocado à parte. Você é colocado à parte. É de Deus e procede de Deus. Quem tentará contra Deus? Ou quem dirá para ele, não vou? Sabe, Jonas uma vez tentou falar isso. Eu não vou. E caiu no ventre do peixe. O ventre do peixe para você hoje, para nós hoje, chamada desobediência, pode ser muitas situações da nossa vida. Sabe o que mais nos atinge? Vida financeira. Vida financeira nos atinge. Vida financeira é o alvo de todo ser humano. Então, quando ele te humilha e que te tira tudo, porque você não ouviu a convocação do mestre, o chamado do mestre a ter uma vida santa, e que ele te tira tudo e te deixa viver na misericórdia dele, aí você vai saber quem foi que te chamou. O mundo não vai te dar nada. Ele vai rir de você. Ele te chama para descer o abismo, mas ele jamais te tira do abismo. Só quem te tira é Deus. Então, sede obedientes. Obedientes a essa convocação. Chega de prova, né, irmão? Chega de prova. Chega de viver se arrastando como serpente. Chega de depender das pessoas. Chega. Basta, dá um basta na tua vida nisso. E se coloca de pé. E tenha uma vida de santidade. E de busca incessante. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, aos chamados, aos convocados em Cristo Jesus. E convocados para quê? Nós somos santificados e ainda somos convocados a ser santos. Juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É isso que nós estamos fazendo, unidos em congregação, ouvindo a palavra edificadora,
sendo convocados a ser santos, aprendendo a ser santos, mas não dentro de casa. Ele fala juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus. Nós estamos fazendo isso hoje. Amém? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deus te fez um chamado à santidade. Aí você vai lá e destrói o santuário, se profanando no mundo ímpio. E quando você profana o santuário que é você e que é dele, ele o destrói. Não está dando honra, não está honrando o meu nome, não está sendo um santuário de honra, eu destruo. Uma vida santa. Deixa eu falar que a sabedoria humana é uma loucura. É uma loucura. Ela não prevalece, mas a palavra de Deus sim. E como o irmão Genilson falou, ele tem todas as promessas, mas ele julga dentro da palavra dele. Não vai passar se não tiver esta vida de comunhão com o Espírito Santo. Não passará. Não passará, porque ele irá nos julgar dentro da própria palavra dele, e ainda que ele ame, ele julgará pelas nossas ações, as nossas atividades diárias. Uma vida santa é aquela que sempre escolhe fazer o que o Senhor deseja. Eu amo Jesus. Todo mundo agora é moda dizer que é crente. Sabe que a Bíblia diz que até o diabo é crente porque ele crê que Jesus é o Senhor. Agora e o procedimento? E a caminhada? Eu amo Jesus. Mas você faz o que o Senhor deseja? Você faz? Pense. Se autoavalie. Sabe, alguém que de alguma forma primeiro amaldiçoa todo mundo, grita, amaldiçoa, dá mau testemunho e depois fala: ah, mas Jesus acaba com isso tudo, ah, mas Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. Vai esperando aí. Vai esperando. Vai esperando. Muitas vezes, muitas, alguém tem que ser levado no deserto para experimentar essa disciplina e para tornar caráter de cristão, para ter um caráter de cristão. Cristãos obedientes são instruídos e não mais se ajustarem aos seus velhos desejos e padrões de pensamento e comportamento. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo instruídos pelo Espírito Santo a não mais nos ajustarmos aos velhos desejos e padrões de pensamento. Lembra quando nós pregamos aqui sobre os pensamentos, o poder do pensamento que dá à luz a iniquidade e a transgressão? E o nosso comportamento, nós estamos aprendendo isso. E fique nesses padrões, amados. Fique nesses desejos, princípios, amados. Fiquem aí assim, dessa forma.
o perder do mundo é lucro para a tua vida. Porque Paulo disse que o morrer para ele era lucro. Ele não estava nem aí se ele ia morrer. No entanto, ele foi para a guilhotina falando assim: nossa, cumpri o meu papel, já fui lá, dever cumprido, agora eu volto, eu vou subir ao pódio, eu vou encontrar a coroa que está me aguardando. Então, morrer para o mundo é lucro para a tua vida, é lucro para a minha vida. Amém? 1 de Pedro 1, do 13 ao 16. Assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alertais, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Próximo. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso é poder de Deus. E isto é uma ordem, hein? Vocês estão vendo que ele não está falando, por favor, sede santos. Não, ele está ordenando. Aqui não tem nada passando a mão na nossa cabeça. Aqui é uma convocação. É Bíblia, é convocação. Ele está nos convocando a isso. Temos que ser obedientes. Isso é uma ordem ao exército do Deus vivo. Conformar-se a uma vida de santidade, entretanto, exige mais do que a vontade pessoal de mudar. Este trabalho cabe ao Espírito Santo e só é possível por causa da morte de Cristo na cruz. Verdadeira santidade é exemplificada apenas em Deus. Não adianta você falar que é santo, porque agora você está vivendo um mundo zen da natureza. Não adianta. Somente em Deus. Embora o Espírito Santo conceda aos seus filhos o poder de buscar a santificação. Você busca essa santificação que só vem de Deus. Você foi convocado a ser santo, mas você tem que buscar a ser santo. Então não desobedeça a voz do Espírito. 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Pois Deus não nos convocou para a impureza. Lembra do versículo dos impuros que se rastejam como as serpentes? Mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita essas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Então, quando você nega, quando você rejeita a orientação bíblica, você está dizendo: eu rejeito a Deus. Eu não quero assunto com Deus. Eu não faço parte do mundo de Deus. Eu não quero comunhão nenhuma com os santos. Entendem isso? Não rejeita a oração, porque a orientação, porque você estará rejeitando o próprio Deus. E aí, quando você clamar, a boa nova é que à medida que buscamos ser santos e convidamos o Espírito Santo para trabalhar em nós, o Senhor responde purificando-nos, dirigindo-nos para seus caminhos retos e santos,
e fortalecendo-nos para enfrentar a tentação de retornar à antiga vida pecaminosa. Porque isso é diário. Você recebe convites e você tem que estar fortalecido. Se você tiver uma vida de exercício, de santidade, quando você estiver em uma situação que te chama a retornar a uma vida pecaminosa, você terá forças para paralisar, repreender o mal, lançar fora e seguir a sua vida na luz. Amém? Por quê? Romanos 4:21 diz assim: estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Então ele te convoca a uma vida santa, ele te chama a um arrependimento, ele te chama para que você tenha o perfil, o caráter, o seu código de santidade, e você obedece. E você obedece. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele te prometeu. Você vai subir, você vai para a glória, você vai reinar lá em cima, juntamente com Cristo. Não podemos nos tornar santos por nós mesmos, mas se desejarmos ser santos e dispusermos nossa vontade no sentido de seguir a Deus, Ele nos transformará. E não é maravilhoso você ser transformado de glória em glória até ser dia perfeito? Amém. O Senhor nunca ordena que façamos algo para o qual não nos capacite. Se Ele te chamou a uma vida de santidade, certamente Ele vai te capacitar a ir até o final. É você que não pode negar o Senhor. Em outras palavras, santidade requer remoção de tudo que pode nos separar da santa presença de Deus. Você adquire santidade, você tem uma vida transformada no seu caráter, na sua mente, no seu espírito, no seu caminhar, no seu coração, em toda a sua vida diária. E isso nos separa do mundo, mas a presença de Deus, ela vai estar sempre, sempre, sempre junto com você. Andar com vida ímpia te separa da presença de Deus. E aí você clama: Senhor, 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 e Ele vai falar: nem te conheço. 2 de Timóteo 2, 21, 22. Se alguém se purificar destes pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão, de novo, com os que invocam o Senhor de coração puro. Entenda, essa comunhão vem da parte de Deus. Amém. Estarmos juntos, invocando o nome do Senhor, é presente de Deus nas nossas vidas, purificando-nos de tudo aquilo que nos assedia, das paixões da juventude. Então, um homem de Deus, íntegro, abençoado, assim como uma mulher, daqui a pouco está envolvido em um escândalo de adultério, que é o que mais se vê por aí. É o que mais se vê por aí. E ele fala: foge, foge, foge. É melhor você entrar na vida sem olhos do que
não entrar na vida, ir para o inferno com os teus olhos no lugar. Então, se seus olhos te fazem tropeçar, arranque. O que eu quero dizer? Desvia, foge, corre, porque o diabo, seu adversário, o nosso adversário, vive a nos rodear, tentando achar uma brecha para que você caia, e ele sabe muito bem aquilo que te assedia. Ele sabe muito bem. E o que nós estamos aqui fazendo, nos reunindo, é tentando ajustar esse corpo e buscar o reino e cumprir com esse chamado de Deus a uma vida de santidade, para que lá fora não venhamos a tropeçar e entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe, amados, tem muita gente por aí, pastores, pastoras, que é um tal de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Até quando vão ficar nisso? As portas da graça serão fechadas. O Espírito Santo está se ausentando da terra, e essa vai ser a maior perda da humanidade. É nessa sinceridade de coração puro, você invoca aquele que vive. Então, quando você invoca o teu Senhor, Ele certamente te ouvirá. Ontem eu tive um testemunho de uma pastora, minha conhecida, e ela ligou para mim, e eu acho que ela já operou a coluna dela 6 vezes, sei lá o quê, que comprometeu muita parte do corpo dela. E ela falou assim: minha amiga, eu senti tanta dor. Se ela deitasse, ela tinha dor. Se ela andasse, ela tinha dor. Isso depois do operatório. E que ela falou assim: Deus, na tua palavra diz que o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ela há 18 anos andava encurvada. Deus, o Senhor na tua palavra diz que o Senhor curou o cego de Jericó. Deus, a tua palavra diz que o Senhor curou inúmeros leprosos. Deus, por que a sua palavra não se cumpre na minha vida, se eu sei que o Senhor é Deus? No outro dia, ela levantou sem dor nenhuma, e ela disse: já lavei louça, já fiz comida, e eu não tenho dor nenhuma. Só quem tem problema de coluna sabe a grande dor que é, e o grande sofrimento. Então, ter uma vida com Deus, cumprir com esse chamado, em alguma hora o milagre acontece, porque a Bíblia diz que Ele curou toda sorte de enfermidade, e não vai ser diferente com você. Não será diferente. Não será diferente. Ele sabe que você precisa. Sabe por quê? É Ele, e Ele te responde com fogo sobre o altar. E eu vou terminar. Você é o altar de Deus. Essa chama nunca se apagará na vida daqueles que se santificam. Levítico 16:13, eu quero que você pegue essa palavra para a tua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Sabe o que isso significa? Que você tem uma chama acesa, porque você foi chamado e convocado para ser santo, e você não rejeitou o chamado do Deus Todo-Poderoso, e a chama, o fogo arderá sobre o altar, jamais será apagado, porque o altar é santo. Amém? Amém? Glorifica o teu Deus, porque o altar é santo. Essa chama não apagará.
nunca, jamais, você vai clamar e Ele vai te responder. Amém? Amém? Você é separado para Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Assim disse o Senhor. Levante as tuas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Creia que você já recebeu da parte daquele que te convocou a uma vida santa aquilo que você precisa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o teu Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus.